E tá ao vivo. Tô procurando aqui. Boa noite a todos. Só me organizando, esperando o Matheus entrar. Boa noite a todos. Esperando um pouquinho, Matheus. Que máximo! Lá nem uma introdução assim a seco, Newton. Assim, é o que eu sou, um dinossauro. Eu sou Não, eu tá sou ótimo. do telefone de discar. Cada um Então, tem um estilo, cada um tem um já estilo. tem um estilo. Ah, exatamente. Tá me salvando aí. Você conhece esses meios totalmente, assim, né? Absolutamente, Newton. Eu sou da época da televisão. Isso daqui é tudo cada dia e é uma Ah, coisa. não, Meus mas filhos sabem. os teus posts são assim de super qualidade. Você tem feito coisas Ah, assim, muito incríveis, assim. Você tem feito, você é. tem gente te ajudando, você consegue fazer assim, Não, você fala do quê? Dos stories. Tem muita coisa que a dos gente stories, dos teus replica, né? stories são super qualidade, sempre com, né, com a produção bonitinha, toda Uma bacana. gracinha, uma coisa. Muito legal, muito legal. Tem uns incríveis. Tem um seu com aquele aqui, Gavião, que você está soltando. Ah, Eu- é tão bonito, né? Do Vida Nossa, Livre. é muito É um lindo. instituto que recupera, trata e devolve para a natureza no lugar certo, né? Animais e tal. Por aí o IBAMA vai até eles quando não consegue resolver, enfim. É uma cena muito linda. Mas deixa eu fazer então a introdução, porque vale. A nossa ideia aqui é conversar um pouquinho. É, o fato de que o filme Alma e Moral, a voz, tem duas grandes joias no filme. Tem outras coisas, né? O nosso diretor, o Silvio, mas duas joias estão lá. É a dança da Deborah Coker, que dá uma qualidade muito, muito legal a todo aquele significado. E a voz, a tua voz, que é muito especial, né? Além de você ser um incrível ator, no sentido da capacidade de atuar e a maneira com que você coloca a tua alma, mas a tua voz é incrivelmente forte, assim, né? A gente teve alguns outros que ajudaram, né? A Letícia Sabatella, outros que também tem uma voz linda, assim, mas tua voz é muito uma textura muito forte. E eu, desde o início, quando a gente começou, tinha te pedido aí, por nosso conhecimento, por carinho de você estar sendo a voz, uma das vozes ali do filme. Mas quando eu vi o resultado, assim, eu fiquei muito impressionado, assim. Achei... E eu fiquei muito feliz com esse teu retorno, porque na verdade você começou ao contrário, né? Você falou do resultado no filme e depois falou que o pedido veio por causa da nossa história, de como a gente se conheceu, do carinho que existe. Na verdade, eu acho que a qualidade veio por causa desse carinho, por causa dessa história, por causa do respeito profundo que eu tenho por você, pelo teu trabalho, pela sua pessoa, desde os 6 anos de idade que eu frequento a CJB, né? Ah, então, e o próprio livro me toca de uma maneira muito, vamos dizer, assertiva, sei lá. Né? É do tipo de livro que me fez ah,
como um filósofo, você consegue simplificar muita coisa que a gente complica, digamos assim, né? E É, destruir certos alicerces que vêm culturais e tal, de crenças e tal, em duas histórias cabalísticas, assim, né? É, eu acho que até essa nossa conversa assim, é muito interessante porque eu acho que essa tua afinidade com o filme e eu acho que ela vem assim um pouco do que eu tenho acompanhado também do teu trabalho, né? Que é um trabalho assim super bonito esse que você está fazendo é, pelo mundo sustentável, por uma outra mentalidade das pessoas, tá? A gente teve aquela passeio que você me convidou tão incrível por navegar por essas lagoas, em parte inacreditavelmente belas e maravilhosas que nós temos aqui no Rio de Janeiro, no meio da Barra da Tijuca, né? E ao mesmo tempo assim totalmente degradadas e né, violentadas por uma mentalidade do ser humano que o ser humano não se dá nem conta, né, do que está fazendo. Então, eu acho que tem uma coisa muito bonita, assim, talvez seja um pouco nossa conversa aqui hoje, é esse lugar que a gente está, estamos todos nós aí no meio dessa pandemia, né? E o mundo talvez precisando muito ativar essa qualidade, né, que eu chamei no livro, que entrou no filme, que é essa alma imoral nossa, capaz de romper com padrões, né, estabelecidos, por uma normalidade que às vezes tem a ver com a gente estar totalmente adormecido, né, dessensibilizado a uma série de coisas, né, e que às vezes é o lado negativo do normal. O normal tem uma coisa assim. Porque o normal, na verdade, precisa se aproximar do natural, né? Existe uma forma natural de se portar, né? Que eu acho que é numa simbiose com a natureza, né? É uma coisa muito doida como o ser humano, desde muito tempo atrás, se separou da natureza como alguma coisa muito separada, assim, como dono da natureza, como alguém que veio para completar. Eu vi outro dia, inclusive, uma uma referência, inclusive, judaica e tal, de que o homem teria vindo para completar a criação que ainda estaria imperfeita sem ele. Né? E o que a gente vê é justamente ele trazendo imperfeição para alguma coisa tão delicada e tão perfeita, o que parece tão perfeita, né? Que são, na verdade, que não é o planeta Terra, são as condições que permitem que a gente esteja vivo aqui. Quando a gente luta por um planeta sustentável, a gente está lutando pelo planeta, pelo bichinho. É claro que a gente está lutando por essas espécies, mas porque elas todas, em simbiose, permitem que a gente sobreviva, que a gente coma alimentos, que a gente respire ar puro, beba água limpa, etc. Né? Então, eu sempre puxo essa orelha, assim. Quando a gente luta pelo meio ambiente, a gente está lutando pela humanidade, pela sobrevivência da humanidade. No período carbonífero, seria impossível a gente viver aqui, por exemplo. Então, o planeta está muito bem sem a gente e a gente precisa participar desse milagre, que é ter uma consciência, né? E poder aproveitar o fato de estar vivo, e não só cumprir a simbiose por cumprir, digamos assim, né? Você sabe que no texto bíblico, assim, essa dupla função humana é bem claro, acho que é isso que você estava se referindo, que o ser humano veio para... tem essa conotação, digamos assim, de um uso, né, de produção, né, que é dado a Adão e Eva, e tem o outro lado que é cuidar. O fato de que a gente é o adulto na sala, né, em termos, né, de termos uma consciência, assim, permite a gente, obviamente, explorar as coisas, né, para o nosso bem-estar, para a produção daquilo que é necessário para o ser humano, mas o ser humano também tem uma dimensão de obrigação, porque é o adulto na sala, de cuidar também. O que é esse cuidar? Eu acho que a gente ficou na modalidade de produzir, explorar, né? E hoje estamos perdidos, né? Como se fosse a única graça da vida, é isso, é esse crescimento, esse consumo enlouquecido que parece ser a única razão de viver. E na verdade não é nada adulto, né? É meio adolescente, né? Se você pensar.
Quer dizer, eu gosto Não, muito não, da eu digo o adulto analogia. na Não, eu sala. gosto muito da analogia do adulto, no sentido de que a gente tem uma consciência, então nós temos, né, como dizer, um plus a mais para poder realmente organizar o Uma coreto, né? responsabilidade, né? Mas a humanidade parece que no crescimento, na evolução da humanidade, a humanidade está na adolescência, me parece, né? Nesse sentido, né? Se lambuzando assim, numa crença assim, enfim. E são crenças, né? São sistemas de crenças, né? Cuidado com o que você acredita, né? Cita aquele do Talmud para gente, por favor. Como é que é? Cuidado com o que você pensa. Sim. Cuidado que você pensa que vai Os virar pensamentos vão virar fala, né? fala, e a fala vai virar ação, e a ação vai virar destino, né? Então, assim, obviamente, há uma correlação entre as coisas que habitam a nossa cabeça e as coisas que são o nosso destino, né? Exatamente. Então a gente inventou uma porção de coisas para acreditar que não são naturais e que a gente considera normais, né? Então a gente está querendo voltar para o normal de qualquer maneira. Não, gente, não pode voltar. Primeiro, não tem como voltar, né? A gente só anda para frente, né? E segundo, que eu acho que essa pandemia aí ela traz uma grande lição, um grande chamado, né? Para a gente se entender enquanto família, né? Enquanto família interdependente, enquanto família frágil, enquanto família que só tem sentido aqui junta, né? É. E é realmente uma oportunidade, é uma oportunidade de a gente pensar diferente. Você sabe que a dicotomia que eu trago na alma e moral, que é essa velha questão de corpo e alma, né, que no livro fica invertida, a alma é aquilo que digamos, empurra a gente para crescer, né, para tirar desse lugar da juvenil que você estava descrevendo, que é um meio caminho entre essa criança que quer se lambuzar num lugar correto, porque ela está embevecida pela vida, está ali adquirindo, né, tá engolindo a vida, né, aprendendo. É tão incrível esse momento infantil, né? Uhum. E esse outro lugar, que é o lugar adulto, um lugar onde você continua satisfazendo seus desejos, né, atendendo a alegria de viver, os prazeres de viver, mas com uma responsabilidade, assim, né? Quase como um elo entre o passado que você foi criança e o futuro das novas gerações. Então, assim, essa era a dicotomia que eu acho que aparecia na alma também, né? Que às vezes o corpo é essa parte da gente que quer o consumo, que quer aproveitar, quer se lambuzar, quer estar num lugar confortável. E a alma, ela enxerga um outro prazer, um outro tipo de energia na vida que não é tão suja, não é tão assim insustentável quanto essa do consumo né, indiscriminado. Sim. E qual é essa outra energia, né? Eu acho que as pessoas nem se dão conta que a vida tem uma outra energia. Então elas ficam muito nessa ideologia assim de que o que tem para aproveitar a vida é esse consumo. E a gente está perdendo toda uma outra possibilidade que tem a ver com alma. Tem uma Aí, noção. não, aí Não é que fala. está, assim, tem a ver com alma e tem a ver. É importante dizer que essa responsabilidade que o ser adulto ganha não é chato, não é um peso. Pelo contrário, é o que vai te conectar à vida, é o que te vai fazer viver plenamente com a sua cabeça de adulto, né? Porque quando você tem uma cabeça de adulto, você não se diverte mais como criança, né? Então você vai, aí seus brinquedinhos ficam diferentes, né? No mundo consumista que a gente vive. Quando na verdade ser adulto, ser responsável, é se encontrar com o outro, se encontrar com a natureza, entender essa simbiose, entender essa interdependência e ser parte, né? Parar dessa essa busca da gente de ser o todo, de ser o todo, de ser o cara, de ser, né? E ser parte, né? Eu acho que Comunidade. essa maturidade do adulto, e aí você vê esse adulto que não cresce, que continua esse adolescente que você estava falando, né, com atitudes da mesma ordem. É porque tem um conceito muito lindo, assim, que tem a ver, de novo, com corpo e alma, com essa dicotomia que o ser humano vive, né, que é um conceito na tradição judaica que você tem a dimensão da existência, que a gente existe significa a gente ocupa espaço. A gente precisa Uhum. comer, a gente precisa se vestir, precisa consumir. A gente é um ser, né, um corpo que ocupa espaço no mundo.
e tem todo tipo de necessidade de consumo. Mas você tem a existência e você tem a vida. A vida não tem a ver com o espaço que você ocupa, com o consumo. A vida tem a ver com o quanto você impacta as coisas, né? Quanto você influencia, impacta. Então, assim, a vida, você veio aqui não só para consumir e preservar sua vida e viver bem e tentar viver com longevidade, o máximo possível, da melhor maneira possível, mas você veio impactar. Há um projeto para você de impactar esse mundo. Como que você impacta esse mundo? E é importante que se diga também que mesmo você não tendo esse projeto na cabeça, você está realizando, Sempre. porque tudo que você, a forma como que você existe vai causar impacto. Aí que você sabe se é positivo ou se é negativo, né? Exatamente. Mas as pessoas se esquecem que tem muito a tirar da vida, desse lugar que é da vida mesmo, das interações. Então elas não têm, às vezes, essa compreensão de que é um vaso comunicante. Quanto mais você põe na existência, mais você tira da vida. Então, a gente, né, quando a gente compra todos esses gadgets que a gente compra, né, que a gente está enlouquecido porque estamos inventando cada vez mais objetos, né, a quantidade de objetos. Então, a gente está trocando a diversidade da vida pela diversidade das coisas. Né? E não tem lugar para tudo. Né? São escolhas que a gente tem que fazer. Né? Então, E não assim, adianta, mesmo você comprando uma coisa, vai ser para suprir alguma coisa da vida que você não, né? E dali a 2 dias aquela coisa vai ser descartada, fatalmente. Você vai querer comprar, porque é o ato de comprar, não é nem o que você tem, né? É o ato de ter, de acumular, depois você não sabe mais o que fazer com aquilo, mas é porque aquilo está obedecendo a um vácuo que não é da ordem da existência, é da ordem da vida, talvez, né? Eu acho que a tua profissão de ator, né, ela é maravilhosa por isso, porque o teatro é um espaço muito bonito, onde quase que eu diria assim, é uma tentativa de resumir o teatro, mas o teatro é um convite à emoção das pessoas, né? Das pessoas usufruírem não só as coisas, mas usufruírem as emoções, delas poderem estar num lugar vivo, né? Tão incrível isso, você está ali exposto, representando, trazendo uma mensagem, mas interagindo com as pessoas. Eu acho que esse lugar é muito bonito, esse convite à vida em contraposição à existência. Né? É uma resistência da vida querendo se manifestar por emoções. Né? Com certeza, porque quando você assiste a um espetáculo, sem querer, você se visita, né? Visita olha, o que que eu faria no lugar daquele personagem, né? Nossa, eu já senti isso, eu já estive nesse lugar. Ou alguma coisa, né, da ordem poética, que aquilo te toca e você não sabe nem porquê, né? Mas é porque é num lugar de profundidade, né? É, e eu acho que esse é um dos caminhos que a gente vai ter que encontrar. Né? Um dos caminhos evolutivos é essa redescoberta de prazeres que estão nesse cuidado com as coisas. Né? E não só no prazer, tô usando assim, esse modelo, esse lugar mais só corpóreo, que é de prazer, de consumo das coisas. Né? E, É prazer de sentir parte, de se sentir parte, né? E não de ser, enfim, é isso. Você sabe que no filme, esse filme, né, depois do livro, depois da peça, com a Clarice e tudo mais, esse filme, ele me fez refletir muito sobre esse momento evolutivo que a gente está. Porque, apesar do filme ter uma forte presença política, até porque o diretor é o Silvio Tendler e o Silvio tem esse lugar bonito aí, né, a maneira como ele milita, né, no sentido da sua arte e tudo, né, de colocar nesse lugar político. Mas eu fico olhando como que a própria evolução é tão fronteiriça a política. Né? Porque para você conseguir realizar mudanças, né, eu vejo você com esse esforço tão incrível de chamar as pessoas, né,
para ficarem mais atentas, mais cuidadosas para o ser humano, como você falou, não é só para né, essa estética das outras espécies, para a nossa espécie inserida na vida, né? Mas como isso acaba tendo que se encontrar caminhos políticos. Quando eu digo político, não é política essa partidária, mas ela até é. Ela é. Né? Você vê que os verdes têm que acontecer, a gente tem que encontrar uma maneira de manifestar isso coletivamente. Isso tem que ser interessante para as pessoas precisam se impactar com isso, né? E política está em tudo, né? Política, acho que é relação entre dois seres humanos, já é política, né? Já são interesses, como é que eu falo de forma a conseguir aquilo que eu quero, né? E coisa e tal. Então, é isso. A gente está num país onde as pessoas dizem que tem horror à política e tal, e que eu não gosto de política. Essa é a das atitudes políticas mais perigosas, né? Como é que é o silêncio daqueles que sabem, né? Que veem e não querem ver, enfim. Mas não podemos culpar, eu acho, também, não é? Pelo contrário, né? Eu acho que a gente acaba lutando, caindo na armadilha de lutar por um mundo novo com as mesmas armas. E isso é uma grande armadilha, né? Que a gente tem que enfrentar. Um mundo novo exige armas novas, né? A arma do amor, a arma da compreensão, a arma do entendimento da diferença. Como está difícil isso, entender que a pessoa que votou diferente que você, ela é tão boa quanto você. Você não é melhor do que ninguém porque você acredita nas coisas que você acredita, né? Pelo contrário, essa crença de que você acredita na coisa melhor do que o outro te afasta dessa rede onde todos seríamos iguais, entendeu? E todos queremos a mesma coisa, queremos um bem comum. Cada um com a sua educação, cada um com a sua história e coisa e tal. Como é que junta esse povo? Não, acho que a primeira coisa é isso que você está falando. É todo mundo perceber que a gente, no fundo, quer as mesmas coisas. Tá? Assim, o ser humano, eu estou falando agora genericamente, claro que você tem, em todos os lados, você vai ter pessoas se aproveitando, você vai ter todo tipo de aberração. Uma parcela sempre. É uma parcela pequena, mas a grande maioria das pessoas, se elas pensam mais de uma maneira ou de outra, né, o que era mais importante é o que você acabou de falar, que é como é incrível a gente redescobrir que todos nós queremos a mesma coisa. Né, e que o diálogo ele pode ser, sempre foi. Tá? Nós vivemos o ser humano que pensa e que tem consciência, sempre dependeu do diálogo, sempre dependeu da diferença das outras opiniões para a gente poder avançar, e avançamos muito. Tá? E a alma imoral fala disso, né? Eu acho que para a alma ser imoral, ela tem que lidar com algo, com a diferença. Ela tem que, necessariamente, ela tem que lidar com o diferente, ter a coragem de ultrapassá-lo, de usá-lo, ou de ceder a ele, né? Acho que é disso que a gente fala, né? Eu acho que tem outra coisa. Na alma imoral é muito claro que o inimigo, o grande inimigo, é você mesmo. É como você produz uma roupagem, uma moral que te impede ver isso que você estava falando, né? De usufruir, de apreciar o que o outro está dizendo e como aquilo pode acrescentar no que você já pensa. Né? Ao invés de ficar nessa coisa defensiva. Uma coisa que me fez pensar, essa maluquice, como é que junta esse povo, foi Moisés descendo do monte e vendo aquele povo todo com várias... Que outro dia eu ouvi que já tinham várias outras sub-religiões, não era só o carneiro, não. Tinha cada um pensando de um jeito e tal. Um pouco essa Babelzinha que parece que a gente está chegando. Agora, o problema é que a gente fica esperando Moisés. Né? Eu acho que a gente vive também esperando um Salvador, em vez de achar o Moisés, o Messias dentro de cada um, digamos assim. Né? Quer dizer, no sentido dessa chama da diferença, essa chama da alma imoral, né? Que vai te levar para o desconhecido, com coragem. Né? Difícil. Você sabe que eu agora acabei de lançar um livro sobre alegria. Recebi aqui em casa. Obrigado. Vou ler. Quero ouvir o que você achou. Estou precisando saber como é que mantém a alegria nessa. Por favor, por favor. Não, mas tem várias historinhas. Eu estava lembrando uma historinha. Porque eu acho que parte disso é que as pessoas vão ficando muito sisudas. Essa incapacidade, né, esse lugar polarizado, raivoso, ele é de uma falta de alegria. Né? A mesma coisa que eu estava falando do teatro. Né? O teatro que vai para o circo, que vai para esse lugar, sabe, onde as pessoas são acordadas de novo.
para esse lugar que você, como criança, já tinha, né? E que é o grande dom da vida, né? Então, no livro eu falo muito sobre alegria como sendo algo inato. A alegria não tem nada a ver com felicidade, né? Quando acontece uma coisa boa, eu fico feliz, né? Mas eu fico feliz e fico infeliz quando acontece uma coisa ruim. Mas não tem nada a ver com alegria. A alegria, ela está sempre ali. E se você bobear e acontecerem coisas infelizes, e você deixar isso impactar a sua alegria, você vai ter uma série de problemas à frente. Então, assim, eu acho que muito hoje das questões da vida, principalmente nesse lugar que a gente está, tem a ver com a gente não saber guardar a alegria. E eu vou devorar esse livro porque das minhas grandes questões, Newton, é a minha culpa de sentir essa alegria, de lutar com alegria, de viver com alegria. É muita culpa. Né? Culpa por tantos e tantos que não tem metade da metade do que eu tive, do que eu tenho, do que eu terei. Só por ser branco, para começar, por ser homem, por ter conquistado o que eu conquistei, por ter os inúmeros privilégios que eu tenho. Isso traz uma culpa muito grande, uma culpa que é inimiga dessa alegria, assim, porque Mas se quando eu você estou lá quiser... no alto das minhas falando sobre compostagem, sobre não sei o quê, que tem que mudar o mundo, eu falo, gente, para mim é tão fácil falar isso tudo. Aí desce um desânimo, sabe? Mas eu quero ver uma coisa que talvez te ajude. Fica culpado pelas felicidades que você tem, não pela alegria que você tem. Porque a alegria, você tem, às vezes, você tem muito mais bolsão de alegria nas pessoas que vivem na pobreza, às vezes, do que as pessoas que vivem na riqueza. Claro que as pessoas na riqueza, aconteceu para elas coisas muito felizes. Elas podem educar seus filhos, elas podem ter acesso às coisas, mas muitas vezes as pessoas são felizes, né? Mas não têm alegria. Então, o fato de que você que você é alegre não tem nada a ver. Todas as músicas mais alegres do planeta vêm de lugares muito simples, vêm de coisas que não tem a ver com dinheiro, consumo, né? Então, assim, é muito importante a gente diferenciar as benesses que vêm. Claro que a gente tem que ficar, essa culpa no sentido social, ela é importante para a gente não ficar alienado, né? Mas Mas talvez tenha que mudar a palavra, não é culpa, é outra coisa. a Responsabilidade. responsabilidade, ou está ali consciente, né, de que isso você tem que agir, né, e se isso é tão bom para você, né, você tem essa consciência de que você quer que isso seja experimentado por todos num lugar. Mas é muito importante ver isso. Você é uma pessoa muito alegre. Eu acho que assim os aspectos carismáticos, o quanto você ganhou, né, assim, milhões de pessoas nos papéis que você fazia, até quando você fazia as pessoas mais infelizes do mundo, né, vinha com muita alegria esse personagem. Que é isso, às vezes as pessoas estão num lugar ruim, mas todos nós temos uma força vital, temos uma alegria. Então, acho que você, quando você se coloca como ator, você transparece essa alegria muito, Matheus. Que legal, Newton, que legal. E agora me fez pensar nos personagens que possam não ter dado tão certo. Fatalmente foram aqueles em que a alegria não me acompanhava. Tinha até algumas felicidades, mas eu não estava exatamente alegre por fazer esse ou aquele personagem. Mas aqueles que eu realmente me esbaldei, sempre que a gente se diverte, o público se diverte com a gente, não tem como, né? Assim como não teria como a minha voz ficar tão a seu contento na alma e moral se eu não tivesse realmente um profundo carinho, um profundo respeito pelo que é dito no livro, pelo Silvio também e por você desde 1987. Eu já era nascido, não sei. Você estava ali, né? Eu não entendia muito bem o que você falava. Outro dia eu vi a foto tua, exatamente daquela época, e muito fofinho. Né? Bonitinho, né? É, mas, mas você sabe que nesse livro tem uma história que outro dia eu fiquei olhando essa historinha, uma história racídica, que eu acho que fala muito sobre essa questão das coisas da vida que a gente quer consumir e com alegria.
porque é uma história de um sujeito que está se casando, né? E ele é de uma família mais simples, está casando com a noiva, e a noiva é de uma família mais abastada. E chega na hora de assinar os documentos matrimoniais, né? E a família da noiva faz uma lista dos dotes que vão ser dados no casamento. Então, como eles têm bens, eles listam lá tudo que vai ser oferecido, roupa, né? Coisas de casa, né? Objetos da casa, faqueiros, etc. Eles listam. E chega na hora do noivo, e o noivo não tem nada. E ele diz assim, olha só, eu sou órfão, eu fui criado pelo meu tio, e meu tio ele era alfaiate. Então, ele me ensinou uma coisa como alfaiate que eu nunca me esqueci e que eu queria colocar como dote. E ele falou assim, ele me ensinou o seguinte, nunca estraga uma coisa nova e as coisas velhas conserta. E aí a família da noiva fica um pouco surpresa com o outro lado do dote, mas em dado momento eles fazem um lechaim, eles fazem, né, eles pegam um vinho e fazem celebram aquele momento e acolhem aquele dote como sendo de muito valor. E é simbólico, né? O que quer dizer não estraga o novo e conserta o velho? É uma fórmula da alegria. Por que acontece? Quando a gente vê uma coisa nova, quando acontece uma coisa nova na vida da gente, a primeira atitude que a gente faz é querer enquadrar o novo no velho. E você vai estragar o novo. Você vai tentar empurrar o novo para ser aquilo que você já experimentou. Seja por medo, por receio, qualquer emoção que você faça, você estraga o novo. Então, não estraga o novo. E o velho, que são as coisas que já tiveram potência na sua vida, que você já sentiu graça nelas e percebeu que elas eram muito legais, conserta, né? Se dá conta que como é que eu cheguei nesse lugar que ficou velho, ficou desgastado, e resgata aquilo que foi a chama que obviamente te encantou, te animou para aquilo que ficou velho. Então, assim, eu achei uma história assim, muito linda, pelos dois lados. Não só porque ela explica um pouco o que é a manutenção da alegria, né? Esse lugar em que você não estraga o novo. Né? A criança, ela acorda de manhã porque ela sabe que amanhã o dia vai trazer um monte de novos para ela. E nós que ficamos esse supostamente adulto, mas na verdade um imaturo, a gente, tudo que acontece de novo, a gente põe no saco de alguma coisa velha, né? Enquadra aquilo. Até para dizer que é adulto que sabe, né? Ah, não, isso aí eu já sei o que é. Eu já experimentei. Você quer forçar até para... Né? Veja olhar com curiosidade. Né? E as coisas ficam velhas, esse lugar de você revisitar, sabe, as relações que a gente tem, às vezes com um parceiro, com uma parceira, né? Em todas as áreas da vida, com o trabalho e tudo mais, fica velho. Mas você tem que buscar assim, mas peraí, de onde veio essa chama para eu ter me envolvido tanto com isso? Né? Então, acho que tem essa coisa linda assim, do que é a alegria, mas é muito importante assim, que em contraposição ao que estava o dote da noiva, que está todo ele em coisas, né? Em faqueiro, em louça, e roupa em de cama. existências, né? Em Ele vem com uma existência. lição de vida e ela cheia de existências, né? Exatamente. Né? Me faz agora essa alegria, Newton, não está conectada a uma curiosidade, no sentido da criatividade, da invencionice, de você, tá, mas o que mais tem aqui? Porque o novo está aqui. O novo, a cada segundo é novo. A gente vai acabar essa live mais velhos do que começamos. E as pessoas não param para pensar nisso. É tão bonito. Está vivendo novo todo dia, né? Como despertar para isso? Né? Então, no livro eu fico fazendo muito esforço para separar a alegria do sentimento. A alegria não é um sentimento. A alegria é uma disposição vital a estar alegre. Uma né? chama, uma chama. É parte de Eros. É parte de Eros, é a alegria. E a criança, né? Essa curiosidade é porque ela está com uma disposição às emoções totalmente aberta.
Na verdade, a tristeza, a definição de tristeza, ela não é o contrário de alegria. Ela é a ausência da alegria. A tristeza, a alegria é a disposição a sentir emoções. Todas. Todas. Né? E a tristeza é a indisposição. Não quero sentir nada. Por isso que o deprimido, a pessoa que está melancólica, ela quer dormir o dia inteiro. Ela quer fechar, blindar os sentimentos, ela não quer sentir nada. Né? Enquanto que a criança não quer dormir. Por que você não consegue botar a criança para dormir? Porque ela quer continuar, ela está alegre. Ela está alegre. Com alegre, ela quer... Para que dormir? Né? Ela quer emoções. Né? Então, em algum lugar, isso tudo se entrelaça com a questão da sustentabilidade do planeta. Por que o planeta está cheio de existência e menos alegria? Né? E a gente cresceu tá errado, né? A gente fomos crescendo errado, né? Quando foi que a gente pegou essa estrada, né? Tem lá o livro Sapiens, que eu acho que destrincha bem a caminhada, né, da espécie humana, e fala das revoluções, né? A revolução da linguagem, depois a revolução agrícola, que parece que foi o que botou a gente, trouxe a fome, né? Num mundo cheio de coisa para comer. E depois outras revoluções. Acho que a gente foi se enredando em Second Lives, em mundos virtuais mesmo, né? Muito antes desse mundo virtual, a gente tem uma série de sistemas de crença que, mais uma vez, lembrando o que você falou, por medo, por insegurança, por não sei o quê, do desconhecido. Ah, meu Deus, é Deus falando comigo, é Deus me castigando, me punindo, não sei o quê, então eu tenho que punir o outro, e aí a gente embanana que para o Freud vir um pouquíssimo tempo atrás e começar a destrinchar isso, muita gente sofreu, muitos caminhos errados, acho que foram pegos. Eu acho que a gente está no único caminho possível, que é o caminho certo. Assim, ele passa por tudo. O negócio é se a gente vai conseguir sobreviver a tempo, né? Se a velocidade do nosso aprendizado, desse adolescente virar adulto e um adulto sábio, se vai ser a tempo da gente conseguir manter essa maravilha que é o planeta Terra para os nossos bisnetos. Eu acho que se a gente dependesse da geração de agora, né, a gente teria que ter um futuro, a gente olhar um futuro muito sombrio, né, porque a gente ainda não tem isso disseminado, né, como uma prioridade na vida das pessoas. A gente vê até na pandemia, né, esse desejo, né, um pouco... Né, tem alguma coisa assim muito quase bíblica, esse desejo assim quase Sodoma e Gomorra, de voltar à vida e viver a vida, sabe? O que eu perdi nesses 4 meses. As pessoas incapazes de achar outra... Essa é a questão. As pessoas não têm o que fazer se não for esse lugar do consumo. Então, enquanto não nascer as gerações... É um pouco, de novo, bíblico, por isso tem a geração que não consegue fazer isso. Tem que morrer no deserto. Tem que morrer todo mundo no deserto. Mas que seja um deserto de amadurecimento, né? Sim, que a gente morra e floresça, seja pelo menos adubo para o amanhã, né? Ao menos isso. Mas eu acho isso. Eu acho que a parte, digamos assim, esperançosa está no fato de que as novas gerações elas vão nascer com uma mentalidade de quem pode entrar nessa terra nova. Né? E todos nós que estamos aqui, obviamente não os seus profetas, mas eu estou dizendo todos nós aqui no sentido de uma geração, e é interessante que nem na história bíblica, nem Moisés entra na Terra Prometida. Né? Ele não tem ainda esse DNA já evoluído. Tá? Ele pertence a uma realidade que pensa torto, que pensa de uma maneira ainda primitiva, num estágio anterior. Então, assim, nós dependemos muito desse esforço, né, de produzir, puxar o freio de mão para que a gente possa não destruir a possibilidade de ação das novas gerações, né, e alertar. Acho que tem uma fala muito de alertar a todos nós, dessas idolatrias do nosso tempo, dessas coisas erradas do nosso tempo, né?
que perduram. É muito frustrante, né? Você vê a questão do racismo, né? Que a gente está quase 200 anos nos Estados Unidos hoje, mas no Brasil 150 anos, né? E você ainda tem aquilo, ainda uma geração que ainda não conseguiu destilar esses sentimentos. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade e esperança. Eu vejo, eu continuo muito esperançoso, assim, porque eu acho que a gente tem todas as condições de fazer essa mudança. Infelizmente, não da maneira consciente, totalmente consciente, por isso a gente está vendo uma degradação tão grande, né? Mas assim, eu acredito que o ser humano vai encontrar né, esse caminho e conto muito com as novas gerações. E aí a Porque gente só pode acreditar mesmo. Assim, eu costumo dizer assim, a pessoa, você é otimista? Eu falo, eu não vejo como estar vivo e não ser um otimista, né? Da mesma forma que eu falei, assim, só existe um caminho, que é o caminho certo. Agora, se ele vai passar por florestas e por lobos maus aí no caminho, certamente, né? Quantos a gente vai precisar para chegar ou para passar por essa novidade, né? É complicado saber se a gente vai chegar a tempo, né? Eu luto para isso, eu luto como semente, né? Eu acho que tem isso também, porque a gente, junto com aquela culpa, vem também quando a gente começa a lutar pelo meio ambiente, vem um desespero, né? Porque a gente vai vendo, assim, são dezenas, milhares de crimes ambientais a cada segundo conhecendo o que acontecendo no planeta e ninguém tá nem aí, ninguém é preso, nada acontece, né? Árvore não vota, como diz o outro. Mas aí quando você pensa, você se entende enquanto semente, mais uma vez, quando você se entende enquanto parte, né, de alguma coisa muito maior, que começou muito antes de você e vai terminar, sabe-se lá quando, isso traz uma paz. Eu acho que a gente tem que pedir emprestado do judaísmo, do budismo e das religiões mais antigas essa noção do todo, de alguma coisa perene que está além da gente, né? você sabe que tem uma coisa muito incrível. Nós estamos na tradição judaica muito próximos à época da destruição dos templos em Jerusalém, e que foi a imagem de um templo, tira do lugar religioso, talvez, mas assim, é como a natureza. Quando você olha a natureza, é um lugar de tanto significado, né? O templo era um lugar disso, é um templo, né? Um templo onde estão as coisas mais sagradas, né? A terra é um templo, né? Quando a gente olha essa terra assim e sabe da fragilidade, não só da nossa saúde, que de um minuto para o outro pode ser perdida, mas uma pedra, né? Uma pedra no meio do nada, com uma casquinha de oxigênio, de atmosfera, né? Produzindo toda essa riqueza que a gente conhece aqui embaixo, né? Mas eu acho que esse eles, quando eles viram o templo, né, isso que eu ia falar, nós estamos no período de falar sobre templos que são destruídos. E a geração que vivia a destruição de um templo, ela ficava desesperada. Quer dizer, como que uma coisa sagrada pode ser agora profanada dessa maneira? Como alguém pode entrar num lugar onde tem uma biodiversidade que levou milhões de anos para ser construída e, em nome de sei lá o quê, fazer uma coisa, mais um objeto, né? Vai e destrói isso. E é muito interessante como que eles lidavam com isso, né? Essa sabedoria de entender que, infelizmente, às vezes você faz parte de uma geração que vê templos serem destruídos, né? E era muito esse lugar de andando por essas ruínas, como a gente anda às vezes, quantas vezes a gente vai para um lugar que a gente viu maravilhoso, praias no Nordeste que eram um santuário de tudo, totalmente tomadas hoje por uma coisa totalmente desorganizada, feia, que tá destruindo aquela beleza e consumindo aquilo não vai ter mais, né? E a gente vê um templo literalmente sendo arrasado. E é muito bonita essa lição deles,
de estar andando pelas ruínas desses templos e percebendo que faz parte da vida também. A gente não perder a positividade, que a alegria não é nem otimista, nem, obviamente, pessimista, mas ela é positiva, sabe? Ela está sintonizada com a vida. E eu acho que se essa nova geração vier alegre, ela vai consumir menos, sabe? Se ela se der conta assim, de que esse consumo está arrasando a alegria do planeta, né, e da vida das pessoas, elas vão tomar atitudes além dessas que a gente está tomando aqui na nossa. Mas para isso, Newton, é preciso urgentemente que essa geração entre em contato já com a natureza, como eu tive, né? Você conhece a minha mãe, sabe o quanto ela é uma apaixonada pela natureza, levava a gente no Jardim Botânico todo santo fim de semana, e eu vejo exatamente isso na natureza, e a pandemia está dando a oportunidade de eu conhecer mais os tempos da natureza. Eu já vi lagartas aqui fazerem os seus casulos e virarem borboleta e irem embora. Então, a gente está falando de um templo que tem um tempo, né? A gente criou um outro tempo. E esse tempo, o tempo do capitalismo, não dá tempo para as coisas modificarem, para os hábitos modificarem. A gente criou um sistema de crença chamado capitalismo, uma religião aí chamada capitalismo, que é mais rápida do que o tempo do nosso templo, né? Da natureza, né? E, portanto, a pandemia, eu vislumbrava que fosse um tempo mais natural para a gente conseguir mudar hábitos muito nefastos para esse planeta, né? Bom, alguns deles naturalmente a gente vai tomar e muita coisa já tem sido feita, muito mais gente vai fazer reunião por aqui do que gastar um carro, um avião para cruzar não sei o que para chegar numa sala de reunião e fazer uma coisa que eu podia fazer aqui, por exemplo, né? Mas muito mais coisa eu acho que podia ser percebida e modificada graças a essa pandemia, né? Mas eu acho que essa imoralidade diante dessa passividade, né, no sentido positivo de uma nova geração, quando eu digo, ela não precisa talvez esperar 40 anos outra para nascer. pandemia. Outra pandemia ou esperar nascer alguém que ainda não nasceu. Mas eu acho que existe uma certa rebelião hoje entre... essa vai ser a rebelião dos nossos tempos. São pessoas talvez mais jovens, né, que venham aqui demandar alguma coisa dessa geração que é um modelo, nesse modelo capitalista, ele contempla uma acomodação, um modo de ser, há um desejo de não experimentar as coisas novas, né, encaixá-las num pacote de crescimentos. É sempre um modelo. Tem algo muito velho na política, na economia, e que tanto a política quanto a economia, todos os novos líderes dizem nós somos a nova política, né? Nós somos a nova visão. Mas eles não são. Eles colocam, é como lá o noivo que aprendeu, né, a ser alfaiate, né? Eles estragam o novo. Né? Eles querem colocar dentro desses padrões que vêm de encontro a interesse e tudo mais, mas é nesse sentido que eu acho que aqui tem uma luta, assim, eu concordo com você, não é ficar esperando o tempo passar. Né? Mas é muito importante falar também desses, né, levando a analogia lá para os 40 anos que os judeus passaram no deserto, para que uma geração inteira morresse e uma nova geração pudesse entrar na Terra Prometida de Jerusalém, usando essa analogia, para essas crianças nascerem e terem a vontade, o interesse de entrarem numa nova Terra de Jerusalém, precisaram ter os pais ali, né, mesmo sabendo que iam morrer e que não iam entrar na Terra Prometida, dando de si para esse novo, né? Então, se não é a nossa geração que vai viver e lutar na frente de batalha por esse novo, somos nós que vamos preparar, então, a geração. Assim, a gente tem a responsabilidade agora, né? Isso é muito importante que a gente saiba. Assim. Muito. Não é a próxima, né? É agora, é para ontem. Talvez isso faça dessa geração a geração mais importante, apesar dela não ter a capacidade, a mentalidade de entrar nesse lugar novo. Foi que deu condição, né? Ela é o deserto, ela é esse lugar muito especial, onde ela
ela fermenta essa nova possibilidade. Então, tem muita luta. Né? E a descrição, justamente, bíblica do deserto é de muito, muito esforço, muito conflito até, né? Para encontrar essas formas de encontrar caminho, de educar essa nova geração, que você tem razão, ela está sendo preparada ali, ela não surge do nada. Não, não é do nada, né? Aliás, às vezes a gente quer essa mágica solução. Eu tava falando com a minha analista, falando, poxa, eu queria tanto, será que o ser humano, quando sair da pandemia, vai ser outro, assim? Eu falei, alto lá, né? É aos poucos, né? É aos poucos. Mas ela avança porque uma parcela da população fez essa reflexão, uma parcela da população se deu conta de que muitas coisas, né, a gente sente saudades, obviamente, de um monte de coisa, de uma liberdade que o mundo tinha, mas a gente se deu conta de quanta coisa é desnecessária nas nossas vidas, sabe? Quanto a gente mesmo ataca a nossa própria vida, né, a nossa própria alegria para conquistar coisas materiais, né, por alienação, por não saber que a vida tem outras coisas boas, né, e a gente fica correndo atrás só dessas coisas da existência, né? É. Mas, de qualquer forma, eu acho assim, os teus dois frontes de luta são muito lindos, né? Esse que você trouxe para você como um profeta aqui no Brasil, que é um lugar central para essa discussão hoje, né? Mas eu acho muito bonita essa tua forma de querer fazer isso muito localmente. Também gosto muito disso, né? De ter bandeiras muito locais, né? De chamar a atenção das pessoas, de que elas podem fazer algo ali, na sua casa, na porta da sua casa. Começa em casa, da mesma forma que começa dentro da gente, né? Um pensamento que vai virar palavra, que vai virar ação, né? Da mesma forma é dentro de casa que vai para a rua, que vai para o bairro, que vai para a cidade, para o país, para o mundo. Então, há muita coisa que pode ser feita dentro de casa, para a gente mudar para esse mundo que a gente precisa, né? Que é o único mundo possível. O mundo sustentável é o único mundo possível, né? Um mundo que não se sustenta está fadado a perecer. Portanto, para isso, dentro de casa, você pode reduzir, você pode reciclar, você pode... Então, nunca mais sente culpa pela tua alegria lá na compostagem. A tua compostagem é esse lugar que você se sente tão alegre, porque ali na compostagem você já é parte de uma geração que ainda nem chegou. E que todos nós possamos ter essa experiência de alegria, né, de estar fazendo isso. Então, eu acho que é muito importante. É o que as pessoas muitas vezes projetam para as coisas materiais de consumo, que isso vai alegrá-las, delas encontrarem outras coisas. Né? Essa sensação de que você está fazendo o que você deve fazer, que você está no seu lugar, sabe? No mundo. É o contato com a natureza, Newton, sabe? É alguma coisa que, assim, a compostagem pode ser feita por qualquer um. O contato com a natureza, perceber o quanto a árvore é boa para você, isso pode ser refletido por qualquer um, né? O prazer que você tem. É claro, a natureza já foi, a gente já teve que lutar contra a natureza, a gente teve que abrir espaço, a gente teve, como você disse, o deserto, né? É um lugar de luta, é um lugar né? É engraçado usar o deserto se a gente pensa em natureza, né? O deserto também é um lugar riquíssimo, mas difícil para o ser humano ali plantar, colher, né? Exige uma luta, existe uma predisposição, assim como exige uma predisposição para a gente mudar, para a gente ir para frente, né? Mas é exatamente isso. Eu acho que o deserto, esse lugar que parece inóspito, que não tem natureza, mas ele é como a própria compostagem, né? Que para muitas pessoas ela parece nojenta, ela é né? Alguma coisa está putrefando, e você encontra ali essa conexão da vida, né? Que eu acho que tem a ver muito com esse lugar que o ser humano fez, de tudo ficar, né? Embaladinho, tudo ficar, né? Longe do germe das coisas. Então, eu acho que você fica muito mais humilde
vendo como que você e todas essas matérias são da mesma ordem, como tudo se mistura, né? E a beleza que existe nessa transformação. Isso é uma reaproximação no deserto com a natureza. Porque a Com natureza certeza. não precisa ser as frutas, todas elas madurinhas, bonitinhas, com fragrâncias maravilhosas. Ela é o deserto, que é esse lugar, o putrefando e a vida, e a renovação, a reciclagem. Tá? Apesar de vivos, estamos todos putrefando, né? É. E isso é para ser bonito, né? Eu acho que uma coisa muito importante é a gente lembrar que vai morrer todo dia. Memento mori. Todo dia. Não para a gente baixar a bola como o rei que ficava ouvindo no ouvidinho, né? Memento mori, mas para a gente perceber que estamos vivos, né? E para a gente se misturar com a vida. E a vida está ao nosso lado o tempo todo. A vida não é cimento, né? A vida é a natureza. E esse contato com a natureza, não só com a natureza, mas também um mutirão de limpeza. Vai no mutirão de limpeza, vai tirar lixo, não sei o quê. Não é só o ato de tirar lixo, olha como eu estou fazendo isso. Mas quando de repente você não alcança um lixo, aí você pede ajuda para uma outra pessoa que você nunca viu na vida, né? Mas que está lutando por aquilo também, está lutando pelo planeta. Então alguma coisa ali acontece e é uma humanidade que se encontra, que na vida que a gente vive não está se encontrando, né? Quando a gente se fala bom dia, boa noite, quando a gente atinge metas e projetos, não sei o quê, a gente não está se encontrando exatamente como ser humano. Estamos nos encontrando enquanto essas máquinas que a gente inventou que a gente com esses objetivos que a gente inventou que a gente tem, né? Mas então, eu acho que esse contato com a natureza é um contato conosco, é um contato com a nossa humanidade e com a única esperança que a gente tem de ter um futuro nesse planeta. Olha só, a gente vai ser catapultado para fora daqui a pouquinho. Tá terminando o nosso tempo aqui. Mas dizer que eu que acompanhei você de pequenininho, né? De alguma forma, assim, eu posso até ver essa nova geração, essa que vai fazer, tenho certeza, ter essa sensibilidade para chegar lá do outro lado da margem, atravessar esse mar que parece impossível da gente atravessar, né? E ele não é atravessado por nada né, que não a nossa consciência. A nossa consciência que abre mares e faz acontecer coisas inacreditavelmente para a geração que está desse lado, né, que parecia impossível acontecer. Com Então, alegria, né, Newton? eu não sei o que eu Com disse alegria. eu não sei o que eu disse no teu bar mitzvah, mas você cresceu super bonito, né? Porque guardou lá de trás essa sua alegria. E preserva, porque ela faz esses milagres incríveis de abrir mares. Amém. 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 Tá bom? Obrigado, Nilton. Fica super Obrigado. bem e a gente super feliz da gente ter tido esse momento aqui. Muito feliz, muito. Estou meio aéreo aqui de estar conversando com você, que como a gente já falou aqui, desde 87, que eu te conheço, que eu admiro, que eu sigo mesmo. Vou ler o livro, então fica aqui ó, a dica também para quem é do meu perfil, siga o perfil do Newton, conheça os livros do Newton e agora tem essa série, essa última série da arte da manutenção, né, da carroça, da arte da cura, agora da felicidade, vou ler. E não deixem de ler, por favor, a Alma e Moral, que me trouxe aqui para essa live, depois de livro, virar peça, virar filme, com a minha Vejam o maravilhosa filme, voz. vejam a voz É incrível isso. que narra esse filme. Super obrigado, tá, querido? Fica bem. Boa noite para todo mundo. Obrigado por estarem aqui. Obrigado a Obrigado pela todos. presença de todo mundo. Eu fui péssimo aqui, não vi nenhuma das perguntas, fiquei totalmente ganho pelo que a gente estava falando. Ficamos devendo se ficou alguma resposta a ser dada. É isso. Importante, salva a live. Muita gente pedindo para Não, salvar a live. totalmente. Vou fazer isso E agora. me manda que eu Me quero manda. postar lá no meu também. Tá bom. Tá ótimo. Tchau, querido. Fica Beijo bem. grande. Beijo. Lala.